Santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a paz, irmãos. Amém? Amém. Vocês estão felizes de estar na presença do Senhor? Amém. Amém. Glória a Deus. Peço aos irmãos que abram comigo as suas Bíblias em Filipenses, capítulo 2. Esse texto está subordinado ao tema E morte de cruz. Filipenses 2, a partir do verso 5. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tomai assento, irmãos. Quero agradecer primeiramente a oportunidade que o Senhor me dá de estar mais uma vez pregando a palavra e aquilo que Ele colocou no meu coração. Eu tenho a certeza que, assim como Ele falou comigo primeiro, Ele vai falar com cada um nesta noite. Amém? Quero também, em nome dos jovens, agradecer a cada um dos que estão aqui, tanto os que já são da igreja, mas aqueles que nos visitam. Vocês fazem parte desse projeto que nasceu diretamente do trono e do coração de Deus. E vocês são muito importantes para nós. Muito importante que vocês se fazem presente aqui. Amém? Aleluia. Irmãos, nós lemos aqui Filipenses, capítulo 2, verso 5. E o objetivo nesta noite, como eu disse, o tema E morte de cruz, é levar os irmãos ao conhecimento. Eu quero que vocês sejam levados ao conhecimento verdadeiro da cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo é um tema que é muito pouco pregado nas igrejas, muito pouco ensinado, e muitas pessoas têm conhecimento disso, tanto dentro da igreja quanto fora. Muitas pessoas conhecem a cruz, aquele instrumento, que se a gente pode chamar de instrumento, uma cruz, uma madeira na horizontal e uma na vertical. Todo mundo conhece sobre isso, crentes ou não. Se nós sairmos às ruas, perguntarmos sobre a cruz, as pessoas até sabem o que é esse instrumento e de onde ele veio. As pessoas têm conhecimento, mas eles não têm um conhecimento verdadeiro sobre a cruz, do porquê a cruz se erigiu, do porquê isso é importante para nós, e é muito importante que nós conheçamos o verdadeiro significado da cruz. Amém? Amém. Então, como eu disse, se nós formos em vários lugares, dentro de igrejas, nas evangélicas não é tão comum, mas igrejas protestantes, igrejas católicas, se formos em hospitais, lojas, comércio, até cemitério, a gente vê aquela cruz. Então é muito conhecido das pessoas a cruz. Sabem por que foi usada, sabem que Jesus Cristo foi pregado na cruz, mas não sabem sobre o verdadeiro significado daquilo e a obra remidora de Jesus. Pois a cruz de Cristo se erigiu para algo, teve um objetivo de ser, senão Jesus Cristo teria morrido de outras formas, mas a cruz, ela foi profetizada, e Jesus Cristo morreu na cruz de Cristo, para que nós tivéssemos a vida eterna. Isso é muito banalizado pela sociedade. As palavras de Deus também são muito banalizadas pela sociedade. Nós temos como um símbolo
a cruz. E isso é muito banalizado hoje em dia. As pessoas conhecem, mas não sabem para quê. Não tem o verdadeiro significado daquilo, o conhecimento do verdadeiro significado daquilo. E é importante que se pregue todos os dias a cruz. Como diz o hino que nós cantamos, da harpa, a cruz sempre apontar. Para o pecador, sempre apontar a cruz. Pois ela é o ponto central da nossa salvação. A cruz é o ponto central da salvação humana. Nós temos que ter a cruz como nosso ponto focal. O foco nosso deve ser a cruz. O foco do pecador deve ser a cruz. Pois lá Jesus Cristo se entregou por nós. Jesus Cristo, através da sua palavra, através do seu ministério terreno, o tempo que ele viveu, a sua palavra, Jesus Cristo sempre reivindicou a autoridade da sua palavra. Isso é muito conhecido, isso é sabido de todos. A minha palavra, como eu estou pregando, eu não tenho autoridade nenhuma para você. Se as minhas palavras forem próprias de mim, não tenho autoridade nenhuma. Mas Jesus Cristo, quando ele pregava, quando ele falava, a sua palavra, ela reivindica a autoridade, pois Jesus Cristo falava palavras verdadeiras e ele era o próprio Deus. Então ele tinha a autoridade de pregar, a autoridade para falar. Então, quando Jesus falava, quando Jesus pregava, muitas das pessoas lá atrás não aceitavam também. Isso é muito comum no nosso tempo. Mas se nós fizermos se a gente comparar na atualidade com a época de Jesus, a sua palavra sempre foi pregada, mas muitos não creram nela. Se hoje nós ouvimos a palavra de Deus, muitas pessoas ouvem e muitas pessoas sabem, através de, até estiveram na igreja, mas, poxa, já ouvi falar o meu pai já falou da palavra de Deus para mim, minha mãe já falou, já ouvi de tantos lugares, mas é necessário que as pessoas tenham a vida na presença de Deus, tenham a palavra de Deus como autoridade para si, autoridade para dizer não ao pecador, sim, não faça isso, faça aquilo, viva na minha presença, pois assim você terá a vida eterna. E lá no passado, quando Jesus pregava, quando Jesus falava, quando Jesus iniciou o seu ministério terreno com 30 anos, muitas pessoas não sabem, mas Jesus Cristo começou o seu ministério com 30 anos. Se preparou 30 anos para viver 3. Quantos de nós queremos nos preparar tão pouco para viver o ministério de Deus? Jesus Cristo viveu 30 anos se preparando para o seu ministério. Isso tem um objetivo. Isso tem um objetivo. Então, quando ele falava, quando ele pregava, as pessoas não criam. Porque os judeus, eles esperavam um Messias que viesse para triunfar. Um Messias que viesse para restaurar o reino a Israel. Os apóstolos perguntaram a Jesus: restaurarás tu o reino a Israel nesse tempo? Veja que a visão das pessoas, mesmo Jesus pregando a verdade, operando milagres, fazendo prodígios e maravilhas, muitas pessoas não criam, não queriam, não aceitavam. Porque como pode um homem de 30 anos, pobre, nasceu de uma manjedoura, ser o próprio Deus? Então os judeus tropeçaram com a palavra de Deus na mão. Quantas pessoas hoje tropeçam com essa palavra na mão? Sabem da palavra de Deus, mas mesmo assim tropeçam. Isaías, o maior pregador e maior profeta messiânico, o profeta que mais profetizou sobre Jesus, ele profetizou sobre
o reino de Deus, sobre que ele triunfaria, mas também ele disse que o Messias viria e sofreria. Sofreria, mas sofreria morte de cruz até. Mas ele já profetizou. Em Isaías 53 ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito às palavras? Ele já sabia que as pessoas não aceitariam o que ele havia de pregar. Não o aceitariam como Messias, como Deus Todo-Poderoso, como o verdadeiro Deus. Era sabido dele. Mas a palavra de Deus sempre foi clara que Jesus Cristo seria pendurado no madeiro, para que nós tivéssemos a nossa vida na presença de Deus, para que nós tivéssemos a vida eterna. Nós temos a vida eterna porque Jesus Cristo foi pendurado no madeiro. Esse homem que viveu 33 anos, 30 anos se preparando, eu imagino um Jesus tão calmo, tão meigo, enquanto criança, na sua adolescência, tão obediente ao seu pai José e à sua mãe Maria. Acredito que José dizia: não faça isso, ele não fazia. José: faça isso, Jesus fazia, porque ele era obediente em toda a sua vida. Esses 30 anos que Jesus se preparou, ele se preparou para uma missão de 3 anos, mas em total submissão e rendição a seu pai, a palavra de seu pai. Quando Jesus Cristo subiu à cruz, como eu disse, é morte de cruz, esse tema. Quando Jesus Cristo subiu, ele subiu debaixo da autoridade de Deus, da palavra de Deus, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por que em morte de cruz? Por que a cruz se erigiu? Porque foi sempre profetizado isso. Então um homem de 30 anos, pense você, naquela época, ouvindo um homem de 30 anos dizer: eu sou o pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele reivindicou a autoridade na sua palavra todos os dias. Reivindicava e dizendo que ele era o próprio Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Mas mesmo aquelas pessoas vendo prodígios e maravilhas, milagres, morto sendo ressuscitado, muitos deles disseram: crucificam, pois esse é um impostor. Esse é um impostor. Jesus Cristo não tinha nada, não tinha nenhum pecado, não tinha nada que colocasse ele numa cruz, mas por nós ele fez isso. Aleluia. Por nós. A sua palavra foi pregada todos os dias. Aleluia. E nós, mesmo assim, 2000 anos depois, há muitas pessoas que sabem de Jesus Cristo, ouvem a sua palavra, ouvem com autoridade Jesus Cristo pregando, pessoas pregando, mas mesmo assim não o aceitam, dizendo que Jesus Cristo foi morto por nós. Mas muitas pessoas são inertes, já nada mais fala com ela, nada mais toca ela. Se a gente pregar no Gênesis ao Apocalipse, as pessoas não aceitam. É perigoso a pessoa falar: e daí, o que você tem mais para mim? No Gênesis ao Apocalipse você já pregou, o que mais que você tem para mim? Dentro da igreja tem pessoas que ouvem, mas sai do mesmo jeito que entrou. Sai do mesmo jeito que entrou. Não se convertem. É um perigo as pessoas ouvirem a palavra de Deus e não se converterem. Você sabia disso? É um perigo a pessoa ouvir a palavra de Deus. Você pode pensar: nossa, como assim? Porque se a pessoa ouve, nada, a pessoa não vem aqui na frente, a pessoa vai ficando astuta. Por quê? O pregador lá prega sobre a cruz, sobre o pecado,
sobre a vinda de Jesus. Eu já sei disso. Eu não preciso disso. É necessário que o Espírito Santo, todos os dias, leve-nos ao trono de Deus, ao trono da graça, para que nós possamos alcançar graça e misericórdia e sermos ajudados em tempo oportuno. Cremos que a palavra de Deus é verdade, pois Ele sempre reivindicou a autoridade na sua palavra. A palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus que diz: se o pecador não se converter, ele vai para o inferno. É verdade. Não é mentira, é verdade. A palavra de Deus que diz que se nós não andarmos na presença de Deus, nós não vamos ver Deus lá no céu. É verdade. Por isso é necessário que nós entendamos que o sacrifício de Jesus não foi simples, não foi algo simples. O seu sofrimento no caminho do Gólgota não foi simplesmente um sofrimento simples, mas Ele carregou lá peso de pecados de toda a humanidade, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Glória a Jesus. Ele diz ao Pai: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Uma vida vivida inteiramente com submissão ao Pai. A cruz de Cristo, ela nos constrange a dizer: será que nós temos vivido em submissão total a Deus? Submissão total à palavra de Deus? Pois eu disse aqui, ela é verdade. Mas será que nós estamos vivendo em submissão total? Pois Jesus Cristo, o próprio Deus, que não merecia morrer na cruz, Ele mesmo viveu em total submissão ao seu Pai. Glória a Jesus. Aleluia. Isso traz para nós uma reflexão. Nós devemos viver em total submissão. Nós devemos participar desse sacrifício de Jesus. Ser participantes desse sacrifício. E esse sacrifício foi um sacrifício perfeito. Não teve nada que a gente pudesse falar. Nada que a lei condenasse. Nada que os judeus pudessem condenar. Nada que os céus nem a terra pudessem condenar aquilo. Pois foi um sacrifício perfeito. Desde o começo da humanidade, da queda do homem, era necessário que se matasse cordeiros e fosse levado à presença de Deus como um sacrifício, para que fosse perdoado o pecado do povo. Isso todos os anos era necessário. Mas em Hebreus 4, no verso 13, diz que é impossível que sangue de touros e bodes tire o pecado. Mas o sacrifício de um cordeiro santo, perfeito, e esse cordeiro santo e perfeito é o próprio Jesus. Foi um sacrifício perfeito. Ele subiu naquela cruz sem pecado e ele diz: está consumado. Está consumado. Então, a partir da cruz de Cristo nós temos vida. A partir da cruz de Cristo nós temos a vida eterna e vida eterna com Jesus, se nós aceitarmos as suas palavras, se nós andarmos no seu caminho. Mas é necessário nos submetermos totalmente à palavra de Deus. Totalmente à palavra de Deus. Mas eu não quero que você pense também que o sofrimento de Jesus foi só físico. Eu não quero que você pense que Jesus Cristo, no caminho do Gólgota, apanhando escarnos, colocados sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Os soldados batiam com ele com um chicote que se chamava escorpião, que tinha fragmentos de ossos na ponta. Quando batia, ficava grudado no corpo. E quando eles tiravam, jogava sangue
e pedaços de carne. Tudo isso sem um único pecado. Ele passou por tudo isso sem um único pecado. Mas eu não quero te emocionar nesta noite, não quero que você se emocione pensando que o sacrifício de Jesus foi simplesmente só físico. Que Jesus Cristo, ao ponto de suar sangue, de tanta desolação, de tanto sofrimento, não foi só físico, mas foi um peso. O peso não era só o da cruz, mas era do pecado meu e seu. Era o pecado de todo o povo naquela humanidade, naquela população. Era o peso do meu e do seu pecado, e até aquilo que nós vamos pecar ainda, já foi pago um preço por aquilo lá. E nós temos um advogado fiel, porque se nós pecarmos, nós temos um advogado fiel. Se não corre o risco de você achar que o sacrifício já foi pago, então uma vez salvo, para sempre salvo. Não, nós somos pecadores sim, mas já foi pago um preço pelos nossos pecados lá na frente. Mas se nós aceitarmos o sangue da nova aliança, que fala mais do que de Abel, o sangue de Jesus fala mais do que de Abel, um sacrifício perfeito, se nós aceitarmos isso, nós teremos o perdão dos nossos pecados. Aleluia. Somos pecadores sim, mas tem algo que chama perfeição posicional. Nós somos perfeitos. Aquele que se converte é perfeito, mas não se assuste, pois existe algo que chama perfeição posicional. Se Deus nos vê assim como nós somos hoje, nós não temos. Se Ele vê nós sem o sacrifício de Jesus, somos totalmente sujos, pecadores, sem nada para dar em troca da nossa salvação. Não podemos entrar na presença de Deus. Mas através do sacrifício de Jesus, Deus tem uma visão de nós como seres humanos perfeitos. E hoje nós podemos entrar nas mansões celestiais. Podemos ver Jesus, podemos ver a face de Deus. Se nós morrermos hoje, se o arrebatamento acontecer hoje, nós podemos ver a face de Deus. Pois existe algo que se chama perfeição posicional, e nós somos perfeitos através do sacrifício de Jesus. Pecamos sim, erramos sim, temos que pedir perdão todos os dias sim, mas somos perfeitos, pois nos convertemos na presença de Deus, somos participantes do sacrifício de Jesus. E se você quer fazer parte desse sacrifício nesta noite, aleluia, você vai ter a vida eterna, você vai ter essa perfeição posicional. Jesus Cristo te chama nesta noite. Jesus Cristo te chama nesta noite, mas não pense também que o crente passa por muitas, que não passa por nada, mas pelo contrário, o crente passa por muitas provas, talvez passe por mais provas do que aqueles que são ímpios. É verdade ou não é? Você é crente? Fala para mim, é verdade ou não é? Passa por luta? Passa por prova? Grande, né? Bem grande. Mas a cruz de Cristo se erigiu. E até aquilo que era símbolo de maldição se tornou símbolo de bênção para nós. Então, quando nós estamos debaixo da autoridade da palavra de Jesus e crucificados com Ele, até a nossa maldição, a tudo aquilo que nos tira da presença de Deus, se torna bênção. Até a nossa luta, quando nós estamos crucificados com Cristo, se torna um sinal de esperança. Pois a cruz de Cristo era sinal lá atrás de maldição, mas hoje é sinal de bênção. Porque Jesus Cristo subiu lá em cima. Aleluia. Aquilo que era sinal daqueles homens tão pecadores subiram lá, era sinal de maldição. Tanto que Gálatas 3 diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas Jesus Cristo, ao subir lá, aquilo se tornou um sinal de bênção, de esperança.
de paz, de gozo, de perdão de pecados. Hoje nós podemos olhar para a cruz e não olhar como um castigo simplesmente de homens criminosos que subiram. Mas hoje olhamos para a cruz de Cristo, sabendo que aquilo nos traz paz, porque o Senhor Jesus Cristo passou por lá. Aleluia. Nos traz perdão de pecados, porque ali Jesus Cristo pagou o preço de todos os pecados. Não foi de um, não foi de dois, mas foi de todos os pecados. E o cenário da morte de Jesus foi terrível, mas Ele venceu a morte. Você pode dar glória a Deus, porque Ele venceu a morte. Jesus Cristo subindo lá, morrendo em forma de servo, em extrema obediência a seu Pai, morrendo 3 dias depois, Ele ressuscitou. E é por isso que nós adoramos um Deus vivo e verdadeiro. É por isso que nós adoramos um Deus vivo e verdadeiro, que vive na presença, que vive em seu coração, que vive dentro da igreja. Aleluia. Ele venceu a morte para que nós tivéssemos a vida. Aleluia. A cruz não podia segurá-lo, a morte não podia detê-lo. Então Ele venceu a morte. Aleluia. Eu pergunto, será que nós estamos dispostos a passar pela cruz também? Sabendo de tudo que a cruz, de todo o simbolismo, de tudo que você aprendeu, será que nós estamos dispostos a pagar um preço de se submeter totalmente à palavra de Deus para subir na cruz? Porque eu disse, a vida do crente, nós passamos por muitas coisas, por muitas lutas, mas Ele nos convida a participar do seu sacrifício como uma promessa, não uma promessa terrena. E eu digo, Jesus Cristo não prometeu flores, não prometeu borboletinhas voando, coisas lindas para o crente, não prometeu um reinado aqui na terra, não prometeu riquezas, não prometeu casas, mas Ele prometeu que nós estaríamos na Canaã celestial. Ele prometeu que nós estaríamos junto com Ele, assentados ao lado de Abraão, Isaac e Jacó. E por mais que nós passemos por lutas aqui, quando nós chegarmos lá, uma olhada nos olhos de Jesus vai valer a pena tudo que você tem passado, pois a vida do crente é repleta de dores. Eu sei, você vive durante a noite, não consegue dormir, vira de um lado para o outro, não consegue dormir. É o peso da cruz, é o peso que você está carregando. Mas se Jesus Cristo está fazendo você, está permitindo que você passe por tudo isso, é porque Ele confia que você consegue andar na sua presença. Aleluia. Consegue vencer isso. Glória a Deus. Quando você passa, você está doente, a saúde não é boa, a falta de emprego vem, a falta dos recursos básicos talvez venham, a fome vem, mas tudo isso é porque nós estamos carregando uma cruz também, é porque Jesus Cristo confia em você, é a esperança de que um dia ou outro vai raiar, o sol vai raiar, a nossa vida nós temos esperança, que é a cruz de Cristo. Nós carregamos uma cruz, mas no outro dia, você olha para o crente está com um sorriso de orelha a orelha. Às vezes o crente passou a noite inteira chorando. É verdade ou não é? Às vezes o crente passou a noite inteira chorando. Você olha para a cara dele no outro dia, ele está com um sorriso de orelha a orelha, alegre, feliz, e ainda dizendo, Deus é fiel. Passando por tantas coisas, às vezes não tem o que comer dentro de casa, mas no outro dia está dizendo, Deus é fiel. No outro dia está dizendo que Jesus Cristo vai suprir, que Ele vai passar lá em casa e vai suprir tudo que eu preciso. Às vezes a doença vem, mas o crente diz que Jesus Cristo é a cura, Ele é o médico dos médicos. Às vezes o crente vem aqui dentro da igreja, ora por enfermos, ora por aquele irmão que está sofrendo de necessidade. Às vezes aquele irmão passa
a ter a vida abençoada por Deus, mas o crente continua ainda assim, lá naquela luta, naquela labuta. E ele diz: Senhor, o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor vai suprir, eu sei que em minha vida o Senhor vai suprir tudo que eu preciso. A dor vai sair, a depressão, a tristeza, a tudo aquilo que eu passo de noite chorando, não consigo dormir, vai ser suprido pelo Senhor, vai ser visto pelo Senhor. É o peso da cruz que nós carregamos, e a cruz de Cristo é suficiente para você, meu irmão. Não queira um outro evangelho que pregue qualquer outra coisa que não seja isso, porque a cruz de Cristo é suficiente. A cruz que você carrega, a dor que você carrega é suficiente, porque é esperança. É esperança. Quando Cristo passa por um lugar, aquele lugar começa a ter esperança. Quando Cristo passa em sua vida, quando você aceita o sacrifício de Cristo, você começa a ter esperança. Esperança de que tudo vai passar, e que quando nós olharmos na presença de Deus, tudo vai ter valido a pena. Tudo vai valer a pena. Você tem certeza que tudo vai valer a pena? Tudo que você está passando vai valer a pena um dia, porque Jesus Cristo confia em você. Confia que você pode. Não sobrevém nenhuma tentação, nada que você não possa suportar. Isso não é o evangelho neopentecostal, dizendo que você é o ponto fraco de Deus. Você não é o ponto fraco de Deus. Mas esse é um evangelho de graça, de misericórdia, de que nós não podemos nada, mas Jesus Cristo pode tudo. Nós não podíamos subir na cruz, mas Ele subiu por nós, em submissão ao seu Pai. Ele subiu na cruz, porque nós não podíamos subir na cruz, não podíamos dar a nossa vida em troca da salvação, mas Ele tomou o nosso lugar. Ele pagou o preço de cruz, de dor, de sofrimento, para que nós tivéssemos a vida eterna com Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, se você nesta noite, coloque-se de pé. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero Aleluia. dizer que Jesus Cristo confia em você. Aleluia. E Ele quer ter a sua vida nas mãos dEle. Feche os seus olhos nesse momento. Eu convido os músicos a subirem. Aleluia. Nós vamos cantar Existe um Rio, Senhor. Sabe por quê? Porque por onde o rio de Deus passa, tudo transforma. Tudo é transformado. Por onde Jesus Cristo passa, tudo é transformado. E eu quero dizer a você, eu quero fazer um convite neste momento a todos que têm algo emergente com Deus. É de extrema importância. Deus, eu preciso de algo em emergência. Não posso passar esta noite sem ter das mãos do Senhor. Eu convido que você venha à frente, seja de qualquer ordem. Se você tem um pedido urgente, eu convido que você venha aqui, que nós vamos orar e Deus vai suprir. Pode vir. Qualquer pessoa que tiver um pedido, queira a oração da fé, pode vir. Seja a cura, você precisa ser curado, você precisa da provisão das mãos do Senhor, você precisa de um emprego, você precisa de uma porta aberta. Venha aqui na frente, pode vir, não tenha vergonha, pois o Senhor Jesus Cristo vai fazer em sua vida muito mais do que aquilo que você pede, muito mais do que tudo aquilo que você tem pedido. Vamos cantar. Nós vamos orar. Se mais alguém tiver um pedido muito importante, de extrema emergência, pode vir aqui. Pode vir. Nós vamos orar.
Jesus passa, a cura o transforma. Levante suas mãos e diga ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso é o Senhor, aleluia. Nesse momento, são os instrumentos. Eu quero fazer mais uma vez esse convite. Se você tem algo que precisa das mãos de Deus, que não dá para deixar para depois, precisa ser agora. Tudo aquilo que você precisa na presença de Deus, vem aqui à frente, nós vamos orar. Se você precisa de uma cura, nós vamos orar. Se você precisa ser liberto de algo, nós vamos orar. Se você precisa que Jesus Cristo passe em sua vida e mude toda a sua realidade, nós vamos orar por você. Eu quero agora que todos que não vieram estendam suas mãos e nós vamos orar por esses irmãos. E eu quero dizer a vocês que estão aqui na frente que vocês, aquilo que vocês precisam, vocês orem agora e peçam a Deus com fé, pois Ele vai passar em sua vida, Ele vai suprir. Glória a Deus, nós queremos orar agora. Estenda suas mãos e vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor passe pelo meio destes irmãos agora que estão aqui. Deus, eles estão com um pedido. Talvez algum deles não consiga dormir de noite, ou de um lado para o outro, como eu disse. Mas o Senhor é poderoso agora neste momento para fazer infinitamente mais e tocar o coração desses irmãos, dando a graça, dando ajuda, corroborando com esses irmãos. Passa, Senhor, nesse momento, Deus, sobre a vida desses irmãos. Em nome de Jesus, ó Pai, toca as mãos, toca, Senhor, o coração, a vida neste momento, tudo aquilo que o Senhor tem colocado, ó Pai, em suas vidas. Senhor Jesus Cristo, abençoa as suas vidas, ó Pai, os seus corações, ó Pai. Aquilo que eles precisam, o Senhor vai dar a eles nesse momento. Abençoa o coração deles, faz eles viverem na presença do Senhor. Deus, eles precisam de uma cura. Tu és o Deus da cura, passe por eles nesse momento. Jesus Cristo opera a cura, Senhor, sobre a vida desses irmãos. Se eles precisam, ó Deus, de uma provisão, Pai. Se eles precisam de uma provisão, Senhor, passe, Senhor, por eles nesse momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Ó Deus, se eles precisam de um emprego, ó Deus, que o Senhor lhes dê nesse momento, lhes dê o alimento necessário para viver, que é a tua palavra, Pai, e que isso nunca falte no coração deles. Nós cremos que pela oração da fé, vocês foram abençoados nessa noite, e vocês foram alcançados nessa noite. Eu quero que vocês creiam que Jesus Cristo operou em suas vidas muito mais do que aquilo que vocês pediram. Eu quero que vocês voltem agora e cantem conosco mais uma vez.
A palavra de Deus tem atingido o seu coração. E Jesus Cristo te chama nesta noite. Se você não é crente em Cristo Jesus, não passou pelo novo nascimento, Jesus Cristo te chama nesta noite. E eu quero que todos de olhos fechados nesse momento, eu quero te chamar aqui. Eu sei que a palavra de Deus alcançou a sua vida. E Ele quer te salvar nesta noite. Se você ouviu a palavra do Senhor e deseja fazer parte desse sacrifício, eu te chamo neste momento. Todos estão de olhos fechados, não precisa ter vergonha, pois o Espírito Santo de Deus tem algo para tratar em seu coração nesta noite. Pode vir, o Espírito Santo te chama. Oh, maravilhoso Deus, traz vidas, ó Deus, a se converterem, a terem a vida transformada. Eu disse que era perigoso você ouvir a palavra de Deus e não se converter. Jesus Cristo te dá uma chance neste momento. Talvez você ouviu várias vezes falar desse Jesus, desse sacrifício, e não se converteu. Mas o Senhor te ama. Ele quer te dar a vida. Ele quer tirar essa tristeza do seu coração. Ele quer tirar essa tristeza, essa depressão, essa ansiedade. E mais importante, te dar a vida eterna e vida eterna com Jesus. Se há alguém nesse momento que precisa de Jesus, que nunca se converteu, vem à frente. O Espírito Santo te chama nesta noite. E Ele quer te dar a vida. Enquanto isso, nós vamos cantar mais uma vez. Quero beber do teu rio, Senhor.